a mais um podcast do Mentalcast e hoje, no episódio 10, a gente vai falar de um assunto muito especial. Mas antes, eu vou pedir para vocês que estiverem assistindo pelo YouTube, se inscreve aí já se você não for inscrito. E quem estiver nas outras plataformas, dá um pulinho no YouTube, que a gente também tá em áudio e vídeo. E segue a gente lá no Instagram, a gente tenta manter um contato mais próximo por lá. E Camila, o que a gente vai tratar hoje no nosso podcast? Hoje nosso tema é muito interessante, é sobre a diferenciação entre espiritualidade e sintomas psicóticos. Para isso a gente tem uma convidada muito especial, doutora Letícia. Você pode se apresentar pra gente? Oi pessoal, muito prazer estar aqui com vocês, todos e todas. Então, eu me chamo Letícia Oliveira Alminhana, sou psicóloga há mais de 20 anos, formada pela PUC. E desde que eu vou me apresentar e já vou contar um pouquinho da trajetória, pode Legal. ser, né? Uhum. Então, desde que eu entrei na faculdade de psicologia, né, eu já entrei com alguma curiosidade, interesse em investigar a relação entre psicologia, do ponto de vista científico, e a espiritualidade, mais especificamente experiências espirituais, né, ou religiosas. E muito pela minha história de vida, né? Então eu gosto de trazer que a gente, não é por acaso que a gente estuda o que a gente estuda, né? E a gente, sendo brasileiros e brasileiras, a gente tem um contexto cultural, sincrético, super religioso, né? E no sincretismo, então as pessoas têm 1, 2, 3, 4 religiões. E eu não podia fugir a essa regra, né? Então, venho de uma família super religiosa. E isso foi também o que guiou um pouco o meu interesse quando eu entrei na psicologia, né? Quase assim, o que será que a psicologia poderia dizer sobre isso? Mas vocês podem imaginar que anos 90, né? Se hoje já é um tema muito, muito complicado, muito difícil de ser inserido, né, de forma séria, tem muito preconceito. Lá nos anos 90 era pior. Então, eu só ouvi falar em aula de psicopatologia em relação a transtornos mentais, né? Então, sobre experiência religiosa, experiência espiritual, mais saudável, enriquecedora para a vida da pessoa, etc., nada, zero. Mas eu costumo dizer que eu sou muito teimosa, né? Eu sou legal, né? Eu sou querida, mas eu sou teimosa. Então, eu fiz um trabalho de conclusão de curso já sobre um estudo de caso de uma pessoa que tinha tido o que a gente chamava na época de emergência espiritual, tá? Hoje já não é o melhor nome para isso, mas naquela época a gente dava esse nome. E depois disso eu tentei fazer um mestrado na psicologia da PUC, na pós-graduação, e não fui aceita. Me disseram que, falando de espiritualidade, eu jamais entraria na pós-graduação da psicologia da PUC. Eita. Mas eu sou teimosa, então eu fui lá para teologia fazer mestrado, né? O que foi bem interessante, porque acabei conhecendo também todas as tradições cristãs, né? Porque uma coisa que eu já vou dizendo é que para a gente entender um pouco melhor o fenômeno religioso, porque basicamente ele faz parte da vida da grande maioria das pessoas do nosso país, né? Para a gente entender um pouco melhor, a gente precisa ter alguma curiosidade em relação às diferentes manifestações e crenças, né, religiosas. Então, eu curiosa, como sempre fui também, né, fui fazer um mestrado na teologia aqui na Este. Foi muito interessante. Ali eu estudei relações em relação à espiritualidade e psico-oncologia. Depois disso, eu saí de Porto Alegre, saí do Rio Grande do Sul, quis assim, ampliar um pouco os horizontes. E aí fui me meter no interior de São Paulo, numa ecovila. Então eu morei literalmente no meio do mato, no meio do nada, por 2 anos. Porque nessa ecovila existia uma prática de meditação bem legal, assim, né, que eu gostava muito, se chama Instituto Visão Futuro, existe até hoje, né, a pegada, assim, é bem legal. Mas eu era bem mais nova, não tinha filho nem marido, então podia me aventurar assim, e queria conhecer um pouco mais a meditação também, né, as práticas de meditação, e eu dizia que só se me internasse em algum lugar, eu conseguiria aprender a meditar, senão, não. Então eu me internei no meio do mato, e fiquei lá por 2 anos. Depois disso,
Eu saí de lá e aí fui para Minas Gerais, então fui para Juiz de Fora, para a Federal de Juiz de Fora, porque eu recebi um convite de fazer o doutorado na Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, né? Vinculada ao professor Alexander Moreira Almeida, que é um nome bem forte nessa área no Brasil e no mundo, tá? Eu participei de um congresso, falei numa mesa do lado dele, assim, ele gostou muito da minha visão, né, já em relação a essa questão de como diferenciar experiências espirituais e transtornos mentais. E ele disse, olha, eu estou fundando um núcleo em Juiz de Fora e por que tu não vem fazer o doutorado comigo? E eu fui, né? Então, lá fui eu para o interior de Minas Gerais, caí de paraquedas, saí de uma vida hippie, onde eu estava lá andando com as minhas roupas hippies, minhas flores no cabelo, feliz, e caí direto numa faculdade de medicina, né, num programa de pós-graduação, com epidemiologia, com estatística. E aí mas assim, o objetivo era justamente estar com um psiquiatra e olhar por essa abordagem, né, por esse viés da psiquiatria, as experiências espirituais e religiosas e entender um pouco melhor a diferenciação, né? Esse era o nosso interesse ali, em termos de grupo de pesquisa, né? Tanto do Alexander quanto meu e do meu colega de doutorado, né? O Adair Menezes Júnior, que inclusive tem um artigo dele bem bom de revisão. E aí foi isso, foram 6 anos, a gente tinha 2 anos de estágio probatório, a gente tinha que provar que a gente era capaz de fazer o doutorado lá, e aí não tinha prova, tinha que trabalhar de graça por 2 anos. Eita. E aí, depois então fiz o doutorado, fiz uma coleta de dados bem legal, assim, com 120 pessoas que procuraram ajuda em centros espíritas da cidade de Juiz de Fora, né? E a gente fez uma bateria psiquiátrica, basicamente, assim, né? Investigando personalidade, mas também investigando a presença de transtornos mentais através da entrevista de mapeamento, né, dos transtornos mentais, que era baseada no DSM-4 na época, que era o que a gente tinha, né? O SCID-1. Depois disso, pessoal, eu voltei para Porto Alegre e aí defendi o doutorado. Mais ou menos um ano depois, eu tentei bolsa para a Universidade de Oxford, no Reino Unido, né? E aí fui aceita, para minha surpresa, né? Porque eu não tinha uma universidade por trás, né? Eu fui sozinha tentar a bolsa. E consegui, então, fui para Oxford, né? Fui aluna de Oxford, sou bem orgulhosa disso, né? Porque, afinal de contas, é uma das universidades mais antigas, né? E melhores, assim, né? Mais qualificadas do mundo. E aí assisti aulas e tudo lá e ofereci um curso sobre espiritualidade e saúde mental junto com um dos meus supervisores de pós-doutorado lá. Para vocês verem que no mundo inteiro está falando sobre isso, né? Lá eu estudei um pouquinho, uma questão um pouco mais específica, que era a esquizotipia, tá? Que é um termo que a gente usa para tentar entender pessoas que têm uma predisposição para ver coisas que os outros não veem, para ouvir coisas que os outros não ouvem, né? E que de alguma forma isso não é exatamente psicopatológico, isso pode ser visto como um traço de personalidade, e muitas vezes pode ser ressignificado em contextos espirituais e religiosos, né? Já estou adiantando aqui um monte, mas enfim. E aí depois voltei e aí fui para a PUC, para psicologia da PUC e fazer um segundo pós-doutorado agora de 5 anos. E aí lá eu consegui montar um grupo de pesquisas, a gente fez e aconteceu lá, né? A gente ofereceu um monte de curso de extensão, PUC, fizemos um congresso internacional bem legal. E é isso. Aí agora a ideia, só para finalizar, me apresentando, mas já falando um pouquinho, né? Mas a ideia agora é a gente poder justamente fazer ações como essas, né? Então a gente criou um Instagram, que é esse Unusual, para poder sair do laboratório de pesquisa e divulgar as pesquisas, né? Falar com as pessoas. E é isso, apresentando longamente. Muito legal a tua trajetória, né? É muito interessante sua trajetória. Muito. E é um tema muito importante que a gente não... Tava falando com a Camila, né? Que a gente que faz são muito ruins, assim, com datas, mas 6 anos da formação.
Na nossa graduação a gente também não teve Nem na graduação, nem na nem- especialização, essa diferenciação. A gente também teve a psicopatologia mais clássica, só de saber os sintomas. Então, eu acho interessantíssimo esse tema. Porque, como você disse, nossa cultura é muito rica em espiritualidade, né? Eu acho que a gente até pode começar a tentar nos guiar, assim, nessa conversa, puxando uma definição de espiritualidade, né? Sim, perfeito. Então, a gente brinca, né, que tem mais indefinições do que definições de espiritualidade, né? Foi que, E assim, foi que nem falar se vocês com o Thiago sobre mindfulness, né? A gente pedia a definição de mindfulness e falou, meu Deus, é muita breca. É que, claro, a gente tem aquelas pessoas assim que, talvez até por a gente pesquisar muito, né, a gente não gosta de, essa é a definição e acabou, né? Uhum. Então, mas para a gente organizar um pouquinho a mente aqui, basicamente tem duas perspectivas, tem duas formas de entender o que é espiritualidade, tá? Essas duas formas são fundamentadas, então tem um grupo de autores que prefere uma visão e tem um grupo que prefere outra, tá? Então tem um pesquisador da Universidade de Duke, por exemplo, né, que é o Harold Koenig, que ele define espiritualidade, ele diz que a gente precisa definir muito claramente, porque tem um problema que muitas vezes a espiritualidade, se ela é definida como bem-estar, otimismo, esperança, por exemplo, eu não consigo medir, ela acaba virando não espiritualidade, mas saúde mental, entende? Ou bem-estar ou afeto positivo. Total. E aí eu não consigo medir espiritualidade. Então esse é o maior ponto do Koenig, né, desse pesquisador, e ele fala que espiritualidade remete a algo em relação à transcendência, a busca pelo transcendente, né? Então, esse transcendente que é sagrado, mas que transcende, que não é imanente, tá? Eu acho que seria importante falar o que é religião nesse contexto, né? Antes de eu dizer a outra perspectiva, tá? Religião, ela vai ser essa busca, mas atrelada a uma organização, a uma instituição e geralmente a um texto sagrado. Então, ela é uma forma organizacional de espiritualidade, digamos assim, a religião, tá? A gente tem a religiosidade, que é o jeito que a pessoa se relaciona com a sua escolha, opção religiosa, tá? A espiritualidade, ela pode estar presente na religião, mas, no geral, ela é uma busca mais pessoal, certo? Por esse transcendente. Essa é a definição mais clássica do Harold Koenig. A gente tem algumas outras definições, a gente tem a Christina Puchalski, da George Washington University, que é uma das pioneiras, assim, ela é médica, né? Ele é psiquiatra, mas ela, se não me engano, é medicina geral, assim, ela é uma médica de hospital, sabe? E ela define espiritualidade como algo um pouco mais amplo, que vai ao encontro do que a gente vê de algumas abordagens que falam de uma espiritualidade laica, espiritualidade sem Deus. Então, nesse ponto de vista, a espiritualidade, dentro da espiritualidade está uma experiência de êxtase quando eu vejo alguma coisa, uma arte, né, alguma coisa, uma tela, por exemplo, de pintura que eu acho bonita e fico emocionada, isso pode ser espiritualidade para mim. Tem alguns filósofos que falam que espiritualidade, filósofos franceses, né, por exemplo, o André Comte-Sponville, ele fala que espiritualidade para ele é o amor que ele tem pelos filhos dele, sabe? E aí dentro desse approach, vamos dizer assim, de espiritualidade, né, aí caberiam muitas formas de ver, tá? O que eu costumo dizer, Letícia, que pesquiso e que também trabalho com a clínica, né? Eu vejo que para pesquisar, a definição do Koenig ela é um pouco mais clara. Se eu quero investigar, fazer pesquisa, né? Enfim, né? Instrumento de pesquisa e tal. Mas se eu estiver na minha prática clínica, a espiritualidade é aquilo que é para a pessoa. Né? Então a pessoa vai dizer, para mim, eu sinto a minha espiritualidade quando eu estou na natureza. Aí a psicóloga vai dizer, não, isso não é espiritualidade. Espiritualidade tem que remeter ao transcendente, sabe? Não. Que bonito, então isso é espiritualidade para você, né? Então essa é a diferença das perspectivas. E o que seria a transcendência? Como que a gente poderia definir o processo de transcendência? Bom,
eu prefiro ver, assim, e definir transcendência sempre em relação à imanência, né? Então, o que é imanente é o que é da matéria, né? O que é concreto, o que é do mundo. E o transcendente é o que está para além do mundo. Uhum. Eu acho que essa é a forma mais clara, assim, de explicar. A gente fez, se eu não me engano, o Thiago e eu fizemos, inclusive, uma live falando sobre isso. Uhum. Mas ele vai explicar até melhor do que eu, assim, né? Porque ele vai pegar toda a filosofia e tudo. Isso aí a gente pode ir longe depois. Uhum. Entendi. Mas fica claro? Sim, Fica, sim, com certeza. sim. E uma das coisas que você falou também a respeito das experiências dentro da espiritualidade. Você pode definir o que são essas experiências? Sim. Bom, a gente tem inúmeras experiências espirituais e religiosas, né? Hoje em dia, a gente tentou encontrar uma terminologia que pudesse ser um pouco mais técnica e menos da linguagem religiosa, né? Então, tem um grupo que é o Interpsi, da USP, não sei se vocês conhecem, mas é um grupo muito bom lá da USP, e que eles investigam as chamadas experiências anômalas, tá? E aí a gente tem 2 livros, na verdade, que falam das variedades das experiências anômalas. Então, quando eu falo de experiência espiritual, na verdade, as experiências espirituais elas têm um campo de manifestação muito amplo, né? Vamos falar aqui então, a gente vai ter experiência mística, que é aquela sensação, né? É quando a pessoa, acho que Maslow foi um dos autores que talvez vocês tenham visto na psicologia, né? Mas que relata um pouco dessa espécie de pico, né? Que é quando a pessoa ela se sente parte de tudo, então ela não é mais ela, é um eu que se perde de alguma forma, né? A identificação dela é com tudo. Então essa é o que a gente chama de experiência mística, que inclusive está presente em relatos de vários fundadores de religiões, né? A experiência mística. Tem toda uma área de pesquisa em ciências da religião que é sobre mística, né? A gente vai ter e algumas práticas que levam essas experiências, como a prática de meditação mesmo, algumas práticas corporais, né? Enfim, de respiração e tal, né? A gente vai ter, talvez pensando no Brasil, a gente vai ter os mediunismos, né? Então a gente fala que muitas vezes é uma dissociação saudável, mas é quando a pessoa incorpora espíritos, né? A crença de que isso é possível, tá? Então, isso é um tipo de experiência espiritual ou religiosa, né? Relatado. Lembrando aqui que quando a gente está falando isso, a gente não está falando da questão ontológica, ou seja, de que a experiência é real, tá? A gente só está descrevendo as experiências relatadas pelas pessoas, né? Então, a gente tem os mediunismos, então, que vão ser isso, ou a incorporação de espíritos, a visão de espíritos ou de entidades, né, de seres, ouvir também vozes que a pessoa vai significar, né, e vai dizer que aquilo é a voz do mentor espiritual dela, etc. A gente tem incorporação de orixá, de preto velho, de caboclo nas tradições afro-brasileiras, por exemplo, né? Aí a gente... Bom, é uma série, vão ter experiências de todo tipo. Mas quando a gente traz... Aí é dependendo de como a gente tem o sincretismo no Brasil, que é isso, a pessoa... Tem as experiências também de falar em línguas, né? Das igrejas evangélicas e neopentecostais, que as pessoas acreditam que é o Espírito Santo que elas estão incorporando, né? Não é um orixá, não é um mentor espiritual, é o Espírito Santo. E aí elas têm a glossolalia, né, que é o falar em línguas. Então, esse é outro exemplo. Lá na Inglaterra eu vi as canalizações, channeling, que eles chamavam, ou leitura de mente. Então eu participei lá na Inglaterra de um templo espiritualista, onde tinha uma pessoa na frente da plateia e a pessoa dizia, olha... Desculpa, cortou bem quando você ia falar da experiência da Inglaterra. Você pode repetir pra gente? Isso. Deixa eu só ver se eu consigo botar meu... Parou agora ou voltou? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Eu acho que foi aqui Tá mesmo. bom? Foi um problema técnico aqui. Que engraçado. Tá. Então, na Inglaterra, eu participei da igreja espiritualista da Inglaterra.
onde tinha uma pessoa que ficava na frente, assim, de um palco, né? Ficava num palco e um público na frente dele, e ele dizia, agora eu quero falar com você, e apontava para alguém, assim, na lata. Uau. Tem um espírito aqui que quer te dizer que você tem sim que seguir fazendo a sua corrida diária, que isso te faz muito bem, não sei o que, e assim vai. Né? Então, é interessante, né? Para ver outros fenômenos, enfim. Mas eu acho que quando a gente fala de experiência religiosa e espiritual, mais ou menos eu estou falando disso, né? Aí tem outras coisas, tem pessoas que acham que tem telepatia, a gente vai entrar já para um grupo de experiências mais da parapsicologia, né? Que no Brasil não é muito bem feita, assim, esse grupo da PUC tenta fazer uma parapsicologia mais científica mesmo, mas fora do Brasil, ela é considerada uma ciência um pouco mais séria, enfim, né? É muito interessante, né? Porque o leque de, talvez, de experiências espirituais, ele é muito diversificado, é quase, pensando assim, de uma maneira infinita, né? E eu acho que a questão que vem em mente rapidamente é como distinguir uma experiência anômala e um sintoma de psicose ou uma desassociação patológica. Então, né, esse é o ponto. Só para entender, assim, né, para eu costurar um pouquinho. Ótimo. Quando eu fiz o meu doutorado, eu via que as pessoas que eu fiz entrevistas qualitativas, né? Então eu estava ali na frente das pessoas e perguntava assim, a minha primeira pergunta qualitativa era: você já teve alguma experiência em comum ao longo da sua vida? E aí vinha de tudo que vocês podem imaginar. Já saí fora do corpo, vi meu corpo deitado, de tudo, tá? Só que eu cheguei para o meu orientador e disse assim, olha só, a maioria das pessoas não chama a própria experiência de experiência religiosa ou espiritual. Diz que é uma experiência diferente, que é uma experiência que às vezes ela não quer ter. E eu achava que eu, a priori, chamar assim não estava legal. E foi aí que eu encontrei o conceito de experiência anômala, tá? Que embora seja um conceito feio, que a gente diz que é um nome, parece um palavrão, né? Quando eu falo anômalo, eu falo só que é uma experiência que foge das explicações usuais de realidade. Mas não é no sentido de ser anormal, né? Ou patológico a priori. Então, só para definir, já começando a responder, as experiências anômalas são essas experiências humanas, que a gente considera humanas, né? Mas que elas fogem um pouco das explicações mais comuns de realidade. Então, quando eu falo em sonho premonitório, por exemplo, a pessoa que sonha com um acidente que acontece dali a 5 dias, como uma pessoa que eu entrevistei, né? Mais de uma, na verdade, e a gente ouve por aí também, né? É o tipo de coisa que foge a uma explicação mais usual da realidade, né? É uma experiência anômala, mas ela não é necessariamente patológica. Então, entre as experiências que eu contei para vocês, relatei aqui de religiosas e espirituais, eu vou ter experiência anômala, então, de alucinações anômalas, que seria ver e ouvir vozes, por exemplo. Aí eu tenho essa experiência, né, de saída do corpo, mesmo as EQMs, né, que são as experiências de quase morte, cura, experiências de curas que não são explicadas, tudo isso entra no rol de experiência anômala, certo? Mas então lembrando que essas experiências, elas não são necessariamente patológicas, embora elas possam ser. Possam vir a ser e possam configurar, inclusive, um pródromo, como a gente chama, né, de psicose. Quer dizer, aquele momento ali onde vai virar, né, vai virar doença. Tá. Estamos acompanhando. E aí, ótima explicação. É que é tão interessante mesmo. assim que você fica vidrado na explicação. Pois é, mas assim, aí o ponto é esse, né? Porque é difícil a gente achar, por exemplo, que uma pessoa tem um transtorno dissociativo patológico, sendo que ela controla quando aquilo acontece, né? Então, por exemplo, a pessoa que diz, olha, eu toda quarta-feira de noite eu recebo o Pai João no meu terreiro de Umbanda, é difícil, essa pessoa ela não vai fechar critérios nem da CID, nem do DSM, para transtorno dissociativo, de identidade dissociativa.
Porque basicamente ela tem controle sobre aquilo. Quando ela quer, isso acontece, né? Às 8 horas, quarta-feira, acontece, eu dissocio, né? Então começa a ter gaps, que é dificuldade, coisas que eu já não consigo dar conta de entender, então eu preciso entender melhor, sabe? E, bom, o que a gente tem visto em pesquisa, tá, gente, no geral, na verdade, assim, lá no doutorado, quando eu comecei a fazer essa pergunta em termos de pesquisa um pouco mais, para verificar, né, de forma um pouco mais científica mesmo, né, ou acadêmica, a gente tinha, eu e o meu colega, nós tínhamos duas perspectivas para tentar explicar como diferenciar experiências anômalas saudáveis e experiências anômalas patológicas, né? Lembrando que essas experiências anômalas, elas podem ser ressignificadas de acordo com a pessoa e com o contexto da pessoa, como experiências espirituais e religiosas. Então, quando eu falo experiência anômala, eu posso entender experiência espiritual desde que a pessoa chame assim, né? Então, como entender? A perspectiva do meu colega de doutorado, Adair Menezes Júnior, era uma perspectiva ainda muito mais categórica e fenomenológica, que é no sentido da descrição da experiência. Então, tanto que no doutorado dele, ele investigou 9 critérios para diferenciar uma experiência saudável e uma experiência patológica, tá? Mas esses critérios baseados ainda como um viés mais categórico, né? Tem isso, não tem isso. Então, por exemplo, o primeiro critério que ele identificou, que ele testou, na verdade, foi a ausência de sofrimento. Então, de acordo com a revisão que ele fez, né, os estudos apontavam e diziam, olha, as experiências saudáveis, a pessoa não relata, não refere sofrimento em relação à experiência, tá? Outras coisas era ter controle ter controle sobre a experiência, de que aquela experiência ela tem algum significado de crescimento para a pessoa e que a experiência ela é centrada fora, ela é centrada para fazer o bem para os outros ou para chegar em algum ponto e não autorreferente. Porque eu sou maravilhoso e tenho superpoderes, tá? Alguns desses critérios dele, ele conseguiu observar na pesquisa, outros não. Como, por exemplo, o primeiro critério, o segundo também, que era a ausência de problemas de ajustamento social, né? Então, que é o critério B do DSM, que é a dificuldade na funcionalidade. Então, dentre esses 9 critérios que ele identifica, um deles é esse, a pessoa é ajustada socialmente, ela consegue trabalhar e se relacionar, basicamente, tá? Só que esses 2 critérios, por exemplo, ele não conseguiu verificar. Por quê? Na pesquisa, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm essas experiências e no início, quando elas não conseguem dar nome para a experiência, dar contexto, sabe? Entender a experiência, dar um sentido, elas ficam perdidas e elas sofrem. E às vezes esse sofrimento pode impactar a funcionalidade. E não necessariamente é algo indicativo de uma predisposição a uma patologia. Entendi. Não. Ela pode estar nesse processo de dar sentido à experiência, né? Talvez ela teve aquela experiência anômala ali, se assustou, não tá sabendo muito como gerenciar, e ela é acolhida por esse núcleo religioso que aos poucos vai dando sentido e a pessoa vai desenvolvendo uma melhor relação com isso. É isso? Isso. É exatamente isso, né? Então, por isso que, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra em contato com uma pessoa relatando algo assim, né? Até porque quando tem sofrimento e quando tem falta de funcionalidade, prejuízo na funcionalidade, né? A pessoa não está conseguindo trabalhar direito, a pessoa está impactando a vida social dela, a nossa tendência é classificar como psicopatologia na hora já. Até porque, né, a gente tem uma coisa assim meio... é patologia. Precisa de psiquiatra, não posso errar nisso. A gente tem uma coisa assim na psicologia, né? Uma pressa, uma ansiedade, sabe? E depois até, se der tempo, eu posso contar de um caso assim, tá? Um caso clínico. Mas então, voltando ali, o meu ponto no meu doutorado e até hoje
é que essa forma de tentar diferenciar, que é baseada nas características, na descrição da experiência, para mim ela ainda é superficial, justamente por isso. Então, o meu ponto sempre foi uma espécie de entendimento ou avaliação da estrutura de personalidade da pessoa, tá? Então, assim... e aí eu então uso até hoje, né? Comecei no doutorado e até hoje eu uso um modelo de personalidade, que é um modelo psicobiológico de temperamento e caráter. É um modelo concorrente ao Big Five, assim, né? Mas esse modelo, ele contempla algumas dimensões, uma delas que se chama autodirecionamento, que fala basicamente como um ego saudável, né? É o que a gente pode entender como um eu saudável, a pessoa que consegue se responsabilizar pelas suas coisas, ter um mínimo de autocrítica, conseguir tolerar a frustração para atingir alguma meta, tá? Se organizar na vida, né? Se sentir responsável pela sua vida, assim, né? Então, esse conceito de autodirecionamento, nos meus estudos e nos estudos todos que a gente tem visto com o próprio criador do modelo, que é o Dr. Robert Cloninger, lá da Universidade de Washington, em St. Louis, essa dimensão, ou esse entendimento de um eu ou um ego saudável, ou uma pessoa autodirecionada, para mim, esse tem sido o melhor critério para diferenciar uma experiência saudável de uma patológica. Tá? Porque basicamente, e é o que a doutora Emanuele Peters, lá do King's College, também fala, ela investiga também experiências anômalas, né? E ela diz assim, ó, não importa o que a pessoa está experienciando, importa como ela experiencia. Então, não importa se a pessoa diz que vê espírito, que ouve coisa, que tem sonho premonitório, mas como que ela está lidando com aquilo, né? Então, assim, mesmo em sofrimento, e sobretudo aí eu vejo o tipo de sofrimento, né? Então, assim, se eu tenho um sofrimento porque eu tenho muita crítica, então a pessoa chega para mim, Letícia, eu tô ficando louca, porque eu tô começando a ouvir coisa, sabe? O que eu ouço para além, né? Eu ouço, a pessoa tem autocrítica, ela tá se perguntando. Isso já é um sinal de que ela não é louca, né? No mau sentido, assim, né? Usando a palavra bem chula, entendeu, né? Então, a falta de autocrítica, que é quando a pessoa acredita naquela experiência, é aquilo e não há outra forma de explicar, né? Mesmo que a gente questione. Então, a doutora Emanuele Peters, lá do King's College, ela desenvolveu uma entrevista de avaliação de experiências anômalas, justamente para tentar ver, né, até que ponto essas experiências eram saudáveis ou não. Uma das coisas que ela pergunta e o que ela investiga é a flexibilidade cognitiva, né? Quer dizer, a gente testa na entrevista, a gente validou lá na PUC, né? Uma aluna minha de mestrado validou a entrevista e a gente testa, a gente pergunta para a pessoa: é possível essa experiência sua? Legal. Como é que você explica a experiência? A pessoa explica a própria experiência. Para mim, essa experiência é explicada assim, assim, assado. Ótimo. Mas você acha que outra pessoa poderia dar algum outro tipo de explicação para a sua experiência? Como, por exemplo, isso e aquilo? Quanto mais rígida a pessoa for na resposta dela ou na verdade dela, né? Não. Essa é a única forma de explicar. Não, essa experiência tem essa explicação e acabou. Menos saúde mental, menos flexibilidade cognitiva ela tem, né? Então, quanto mais aberta ela tiver, do tipo, olha, sim, outras pessoas podem explicar de outra forma, para mim essa é a melhor explicação, mas eu até posso mudar de ideia, mais flexibilidade, mais saúde mental. Sim. Muito sentido. Você até falando sobre isso, que você está explicando como as pessoas lidam com a forma da experiência. E você percebe se essa experiência pode desencadear uma patologia, por exemplo, a forma dela lidar? Que nem você falou dessa pessoa que muito autocrítica, que se sentiu muito ansiosa. Isso pode desencadear algo ou não? Então, ótima pergunta, né? Porque assim, sim e não, tá? A minha resposta de pesquisadora é sempre sim e não. A gente sai muito bem. Depende. Porque, assim, quando a gente fala de personalidade, tá? A gente fala de uma estrutura,
né? Então, assim, nesse modelo, por exemplo, que eu trabalho, mas, né, em vários modelos, mas nesse modelo que eu trabalho, além da dimensão de autodirecionamento, eu tenho uma dimensão que se chama autotranscendência. Olha só, né? Essa dimensão de autotranscendência está ligada à maturidade, no sentido de uma busca da pessoa por um sentido mais profundo para sua vida, tá? É uma autotranscendência no sentido de que a pessoa consegue transcender o próprio umbigo, né? Ela consegue ter experiências e ter buscas na vida dela que vão para além das experiências muito pessoais ou de grupos, né? A minha família, o meu grupinho, os meus amigos, tá? Então, a autotranscendência é essa dimensão da personalidade que faz com que a pessoa busque essas relações e esses sentidos existenciais um pouco mais profundos. Isso não quer dizer espiritualidade. Isso, uma pessoa ateia pode ter autotranscendência alta, né? Ela vai, às vezes, ser um artista genial, por exemplo, sabe? Está muito associada à criatividade, essa dimensão. Mas, muitas vezes, essa pessoa, sim, vai encontrar sentido, um sentido mais profundo numa espiritualidade ou numa religião, tá? O que acontece é que se essa pessoa, tendo essa predisposição, porque as pessoas têm alto e baixo autotranscendência, né? Então eu posso ter uma autotranscendência super alta na minha estrutura de personalidade, isso me predispõe a ter mais experiências anômalas, inclusive, mas se eu não tenho autodirecionamento, se eu não tenho um ego capaz de lidar com isso de forma madura, de traduzir isso no dia a dia, de buscar um sentido mais prático para isso e organizar a minha vida, a chance de eu desenvolver um transtorno psicótico é enorme. Então, eu vou... Entende? Então, na verdade, assim, na visão... Como a minha visão é a partir da personalidade... Para mim, isso já está ali, de alguma forma. Tanto as experiências, quanto a predisposição para ter um transtorno mental mais grave. Agora, se eu tenho autodirecionamento, tá? E tenho autotranscendência, mas eu tenho autodirecionamento no nível legal, eu posso ter alguns transtornos mentais comuns, ligados ao sofrimento, até eu dar conta de contextualizar a minha experiência, mas eu não vou psicotizar. Então, essa experiência anômala, ela pode desencadear um quadro de ansiedade ali, ou a pessoa experimentar uma ansiedade num período um pouco mais prolongado, até ela conseguir dar sentido à experiência. Assim, algumas vezes eu me deparando dentro do consultório, a pessoa às vezes tem a experiência anômala dentro do contexto religioso, ela tem uma ansiedade em referência a essa experiência, e ela se afasta, assim, de uma maneira bem forte em relação a isso. E a ansiedade continua. E um medo de não ter o controle da experiência surgir novamente. Pode falar. Não era isso que eu queria comentar. Eu queria que você comentasse isso. Mas vamos pensar assim, né? Vamos pensar que ao invés dela ter tido uma experiência religiosa, ela tem uma experiência de uma perda muito grande, impactante na vida dela, um divórcio, não sei, algo impactante na vida, sabe? Vamos pensar que... Porque aí se deflagra uma experiência, um transtorno ansioso, uma ansiedade, né? Um pico de ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado, um pânico, algo do tipo, né? Ou crise ansiosa, ou mesmo a depressão, tá? Na verdade... para mim, a configuração de personalidade daquela pessoa, porque dentro desse modelo que eu trabalho, existe todo um outro lado do modelo, que eu não falei aqui, mas que é um lado do temperamento. São dimensões que falam de temperamento, né? Então, no temperamento eu vejo predisposições ainda mais básicas. E assim, esse modelo... ele é todo baseado em genética. Atualmente eles publicaram até na Nature 2 estudos. Eles fizeram um mapeamento com o genoma humano, vendo que alguns agrupamentos de genes estavam relacionados a essas dimensões, né? Então eu tenho algumas predisposições. Por exemplo, o que a gente fala. De temperamento ou de caráter? Ou os temperamento dois? Os dois juntos, né? Eles vão se complementando. Na verdade...
é que esse modelo é um modelo psicobiológico de temperamento e caráter, né? Uhum. O temperamento é composto por 4 dimensões, que seriam dimensões mais fundamentais. Eu gosto de falar das dimensões e imaginar um ser humano bem primitivo, tá? Uhum. O que o ser humano primitivo precisa ter? Uhum. Ele precisa ter busca por novidade, buscar novidade, que é esse comportamento exploratório, tá? Ele precisa evitar danos. Então, ele precisa triar o meio e identificar possíveis danos para ele evitar, ele ou ela. Né? Ele precisa ele é dependente de recompensa social, porque a vida em grupo, em agrupamento, tinha maior chance para sobreviver, né? E a persistência, que é uma dimensão que ele coloca no temperamento, mas ela está entre o temperamento e o caráter, assim, mas é basicamente um comportamento de persistir apesar das frustrações, tá? A dimensão de evitação de danos, imagina, a pessoa que nasce com uma predisposição alta a evitar danos, ela é uma pessoa que ela vai ter uma tendência, quando ela olha para o mundo, a ver mais danos possíveis. É um quadro ansioso. Então, ela vai ter uma tendência a ser mais ansiosa ou mais preocupada, tá? Então, para mim, essa pessoa que tu está descrevendo, só para chegar aí no teu exemplo do contexto religioso, né? Essa pessoa, ela provavelmente ela vai ter esse canal, essa tendência, né, que vem ali, a uma predisposição, às vezes, a ter um pouco mais de ansiedade, e aí ela tem uma experiência dessa, e isso vai deixar ela um tanto apavorada, porque ela quer controlar a experiência. Então tá tudo associado. Quando eu tenho alta evitação de danos, eu preciso controlar o meio. Então tá associado à ansiedade, né? Não sei se eu expliquei com clareza. Não, foi bem explicado. E só uma dúvida que eu fiquei. Então quer dizer que tanto o temperamento como a questão do caráter tem essa base genética também, não é? Porque eu tava lendo brevemente o artigo que você produziu, eu fiquei talvez eu li rápido, fiquei com a impressão que o temperamento era uma base mais genética e o caráter era uma coisa que se desenvolvia durante a história de vida. Então, não necessariamente. Ah, que bonitinho. Leu bem certinho o artigo. É tão bom quando leio nossos artigos, né? Eu penso assim, eu tô escrevendo pra quem, né? Que ótimo. Então, assim, ó, quando ele cria esse modelo, ele desenvolve um modelo, a primeira coisa que ele cria é o temperamento, porque ele é um geneticista e psiquiatra, né? Então, ele cria uma base genética da personalidade. E ele fez sucesso, muito sucesso. Graças a isso, tá? Mas aí ele começa a ver que só com temperamento ele não conseguia diferenciar os pacientes dele com transtornos mentais graves, internados no hospital psiquiátrico, de colegas dele que não tinham transtorno mental mais grave, né? E aí, então, ele cria todo esse outro braço do caráter, que está muito associado ao desenvolvimento de maturidade, né? Em relação ao eu em relação aos outros, que é a cooperatividade, e a autotranscendência, que é isso que eu já expliquei, né? O caráter, a princípio, ele não entendia o caráter como uma dimensão que tinha uma base genética, mas ao longo dos estudos dele, né, então os estudos bem recentes dele, têm mostrado que o caráter também tem uma base genética. Uau. Mas a diferença entre o temperamento e o caráter é que o temperamento ele é automático, ele não é tão consciente e ele é muito mais basal, são respostas emocionais muito basais, a medo, raiva, aversão, tá? O caráter, ele é consciente, aprendido, moldável. Então a gente costuma dizer, né, que o temperamento é aquilo que tu traz mesmo e que é mais difícil de mudar. Mas se tu desenvolve maturidade de caráter, tu consegue ter um approach ao teu temperamento muito mais maduro e aí a vida fica mais fácil, né? Entendi. Então, é realmente muito complexa essa distinção de uma experiência anômala e uma experiência psicótica, por exemplo. Porque vai depender dessa avaliação dessa personalidade, se tem esse autodirecionamento ali. Imagino também que tem essa questão também contextual, se ela tá amparada dentro de algo que dê sentido para ela. Então, realmente, é complexo. E nessa complexidade,
Quando que você olha e vê que na verdade não, que é realmente um sintoma psicótico, é um quadro mais grave? Então, a gente explicando com esse monte de nome, assim, né? Parece assim, meu Deus, eu vou ter que estudar tudo isso para então poder diferenciar, né? Mas eu acho que tem uma forma da gente tentar ser mais simples, né? Sim. De ser um pouco mais claro, mais objetivo, talvez, né? Indo na direção do que a Camila está perguntando também, né? Que assim, pessoal, às vezes eu até acho muito mais fácil, porque a gente tem um treinamento muito maior para identificar patologia, né? Uhum. Então, geralmente, quando é patológico, no caso mais psicótico, às vezes a gente fica um pouco mais claro. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas dá tempo de eu contar um caso, não me demoro fica à muito. Assim. A gente, assim, Talvez seja bom. a gente tem Fala. todo o tempo do mundo. Agora, eu não sei se você tem todo o tempo também, porque a vontade nossa, assim, é continuar. Então, se você deixar, a gente vai estender bastante. Então, agora são 5 para 7, eu acho que, né, mas talvez 10, 15 minutos, não sei. Ok. Fica à vontade. Vocês que sabem. Tá. Bom, mas assim, ó, eu vou contar o caso porque eu acho que aí fica menos teórico e mais prático, né? Tá. Então, esse é o caso da Sílvia, que ele tá, já publiquei sobre ele, né? Acho que tem um capítulo de livro sobre ele, e não sei se estou lançando artigo, acho que sim. Mas eu tenho falado muito nos workshops e nos cursos que eu tenho dado, né? A Sílvia, ela chegou para mim em 2018 da seguinte forma: a filha dela entrou em contato comigo por telefone e me disse assim: olha, a minha mãe, ela fez uma prática de meditação e ela teve uma abertura de chakras. E aí, depois dessa abertura de chakras, ela começou a ouvir a voz do mentor espiritual dela. E esse mentor espiritual tem ajudado ela a tomar decisões na vida dela, coisas que ela deve fazer, coisas que ela não deve fazer, né? Mas ela disse assim, eu sinto que ela precisava de alguma orientação em relação a isso. E aí elas buscaram, então, o centro espírita, que ela disse que a mãe não gostou, e buscaram o Santo Daime. Ela tomou o chá, né, de ayahuasca, né? E disse que teve uma experiência muito ruim tomando chá. Mas que elas não sabiam mais a quem recorrer, que ela tinha ido num psiquiatra. O psiquiatra tinha dito, tem esquizofrenia, e dado remédio para ela, o que elas acharam absurdo. Então, a professora dela, que foi minha professora, a doutora Luciana Marques, que é maravilhosa também, pesquisadora da área, teria me indicado, porque eu pesquiso isso e tudo mais, tá? Beleza. Aí eu disse para ela, então, olha, tudo bem, então tu pode, né, tua mãe pode vir, eu quero ir junto, tudo bem, pode vir a mãe e a filha. Vieram mãe e filha. Entraram as duas. A Sílvia, né, eu falei Sílvia porque eu tô inventando o nome. Sílvia, né? Não posso contar Sílvia. Foi. A Sílvia entrou, então, a Sílvia na época tinha 49 anos, ela sentou na minha frente com a filha dela ao lado e ela começou a falar comigo e começou a me explicar o que estava acontecendo com ela. E ela começou a falar que ela estava entendendo melhor o mundo, que ela estava entendendo melhor, por exemplo, como que deveria ser a educação, que a nossa educação ela era muito limitada, que ela deveria ser uma educação mais inclusiva e mais interconectada, que a educação sustentável, ecológica tinha que estar dentro, e um monte de coisa, só que ela não conseguia terminar muito bem as frases e o pensamento dela. Então ela começava a falar uma coisa e aí ela já linkava com uma outra coisa e começava a ficar confuso. Tá? Então, fala confusa é uma das coisas para as quais a gente foi treinado a ver, né? A identificar. Então, um discurso desorganizado, que eu já comecei a olhar e já vi que tinha alguma coisa que não estava bem ali, né? A filha começou a ajudar ela. Então, a filha entrou dizendo que precisaria entrar, ela sabia que precisava entrar junto com a mãe, porque aí a filha conseguiu me contar a história com mais começo, meio e fim, né, do que estava acontecendo.
E embora aquela mãe estivesse super conectada com uma abertura espiritual, vamos dizer assim, ela estava assim, o que ela conseguiu me trazer foi que ela teve uma grande mudança de visão de vida, que ela era muito materialista, que ela era muito ligada a ganhar dinheiro e só trabalhar, e ela se arrependia, porque agora ela entendia que estava tudo conectado, e isso, aquilo, uma experiência, por um lado, até bonita, belíssima, eu diria, né? Eu digo para ela até hoje, porque eu atendo ela até hoje, mas a filha me contando, então, que ela não conseguia trabalhar, que a empresa tinha fechado, ela tinha uma empresa com o marido, ela estava separada do marido, a empresa não só fechou como quebrou, o marido deixou todas as dívidas para ela, no nome dela, e para ela pagar. Então tinha toda uma situação muito complicada nessa vida prática do ego, do autodirecionamento. Então, o que ficava claro ali para mim? Que a Sílvia não estava conseguindo se autodirecionar, né? Ela não tinha autodirecionamento, ela estava numa abertura de autotranscendência ali, ou de espiritualidade, ou do que ela quisesse chamar, mas a vida prática dela. Então, a dica é essa, né? Respondendo um pouco, tentando ser um pouco mais pragmática, né? Mais prática. A dica é: não olhe para a experiência, olhe para como está a vida da pessoa, né? E o quanto ela está minimamente preocupada do fato dela estar cheia de dívida, por exemplo, né? Ou ela está fugindo para um outro universo paralelo muito bonito, mas é uma fuga, né? E o quanto ela busca um mínimo de controle, né, em relação àquela experiência, ou ela está totalmente à mercê, entregue à experiência, né? Como no caso dela, ela ouvia, então, e ela tinha comandos de corpo, como ela chama até hoje. Então, até hoje, se ela pensa se ela vai comer tal coisa, por exemplo, às vezes vem um comando de corpo que faz ela fazer o não. Então, ela já sabe que ela não pode comer, né? E aí, depois ela me contou toda a verdade, mas eu estou trazendo para você só um pouquinho só do que eu vi numa primeira sessão, né? Então, para mim, já ficou muito claro que ela estava tendo, sim, né, um episódio psicótico ali, que eu precisaria encaminhá-la para um psiquiatra, mas eu tentei não ter pressa, tá, pessoal? Então, isso é uma das coisas que eu gosto de trazer, porque fica uma coisa muito assim, é patologia, não é patologia. Se for patologia, a psiquiatra, acabou. Se é saudável, que interessante, mas se é patologia, e não, né? Então, assim, eu vi a minha ansiedade, e eu tentei me acalmar, porque eu precisava muito vincular com aquela paciente e olhar com mais qualidade para ela, né? Então, eu levei 4 sessões, primeiro orientando a filha, né, por telefone. Para a filha eu disse: olha, tua mãe tá tendo um episódio psicótico, é assim, assim, assado. Ela custou entender, porque ela ainda estava só traduzindo numa linguagem mais da espiritualidade, coisa assim, mas ela entendeu. E depois eu fui vendo com a Sílvia, né, dizendo para ela assim: olha, é muito lindo isso tudo que tu tá vendo, mas tem uma parcela disso que não tá legal, que não tá bem, que tá te fazendo sofrer, tá te deixando desorganizada na tua vida, etc. Para essa parte, a gente precisa procurar um médico para ver uma medicação para tu poder voltar, né, botar o pezinho no chão e te equilibrar nesse sentido e tal. E conseguimos, então, que ela fosse medicada e ela tá comigo até hoje, né, tentando entender a experiência dela. E aí eu acho que isso traduz a importância do acolhimento e da validação nesse processo como um todo, né? Mesmo que quando a gente... Mesmo não, né? Todo momento. E principalmente quando a gente tá falando, talvez, de uma experiência ali que traz tanto sofrimento. Me veio uma coisa na cabeça, assim, e quando a pessoa ela tem esse quadro psicótico e ela tá dentro de um contexto religioso que dá uma certa funcionalidade daquilo, mas é um quadro psicopatológico. E aí talvez aquilo faça com que a pessoa demore, talvez, assim, perceber, as pessoas do contexto perceber e buscar uma ajuda. Existe isso? Isso é possível? Como que é? Claro, minha gente. Existe muito, né? E tem que ter um cuidado. Imagina uma pessoa como a Sílvia tomando ayahuasca ou indo para uma mesa mediúnica, né? Então ela fala com o mentor dela, então as pessoas iam dizer: é isso, é o teu mentor. Então, assim, isso pode ser inclusive piorado num contexto religioso, né? Então existe e é preciso ter cuidado. O que acontece
interessante, assim, eu fui num congresso da Associação Mundial de Psiquiatria em 2019, acho que foi, não, 2018, lá na Alemanha, em Berlim, tá? E lá eu vi um trabalho de uma psicóloga de Londres, que ela, a pedido das igrejas cristãs, ela ia nas igrejas para fazer um letramento, assim, uma alfabetização do mínimo de diagnóstico diferencial, assim, né? E é um trabalho que eu acho que seria muito benéfico. Então, porque é interessante ver, né, que esses... em vários contextos religiosos se faz muitas vezes essa diferenciação, né? Mas há uma pressa a chamar aquilo de uma experiência religiosa, né? E às vezes um viés muito grande, né? Talvez o mesmo viés que a gente tenha em chamar de patologia, né? Com certeza. Mas acho que ambos se beneficiariam, assim, né, desse entendimento. Sem dúvida. Acho que eu vejo como um problema de saúde mental, assim, um tanto sério até, né? Isso que tu tá trazendo. E existe a possibilidade dessa pessoa, assim, entrar dentro do contexto religioso e óbvio, assim, sobre um acompanhamento terapêutico, tanto fármaco como não farmacológico, da pessoa encontrar na religião ou no próprio desenvolvimento da espiritualidade dela uma forma de acomodar porque daí eu tô pensando assim, dá um pouco de funcionalidade essa autotranscendência. Entende o que eu quero dizer? O papel talvez da medicação e da terapia fazendo esse direcionamento, estruturando a pessoa, e a religião entra ali dando um sentido talvez essa autotranscendência. Então, tu sabe que o meu orientador, o Alexander Moreira Almeida, né, quando ele defendeu a tese dele lá na USP, sobre isso também, né, só que ele investigou mediunismo, assim, mais especificamente, as pessoas da banca, um professor da banca falou para ele, mas para mim isso é tudo psicótico funcional, né, então o centro espírita, a igreja faz esse papel de um ego auxiliar aí, né, como uma estrutura falsa ali, né, uma coisa para a pessoa não surtar de vez, né. E acho que, claro, eu acho que é possível que esse contexto religioso, sobretudo a comunidade, né, se sentir pertencendo a uma comunidade de pessoas que valida a experiência, ou pelo menos parte dessa experiência, né, que dá um nome e a pessoa se sente validada ali e na comunidade, isso sim é muito benéfico. O meu ponto, ainda a minha preocupação, vou dizer assim, né, é em relação às práticas, tá? Porque dependendo da prática, por exemplo, essa minha paciente, a Silvia, ela é louca para ir pro Daime. Ela vive me pedindo, eu não posso mesmo tomar chá, porque a filha dela é dessa religião e ela queria muito, né? E eu digo para ela, você não pode mesmo tomar a ayahuasca. Não, você pode mesmo. E eu diria mais, você não deveria fazer uma prática dentro de mediunismos, por exemplo, sabe? Com essa estrutura. Então, eu acho que dependendo da prática, ela é, assim, muito interessante, sobretudo quando ela é mais do convívio em comunidade. Mas algumas práticas específicas mental mais grave, como a psicose, o que eu costumo recomendar é a pessoa não fazer. Ou assim, vamos dizer assim, é que é um território muito amplo também, né, pessoal? Tem gradações, hoje em dia a gente tem espectros, né? Sim. Não sei se vocês estão por dentro, assim, dos conceitos, das classificações, né, de psicopatologia. Então a gente tem o espectro do espectro bipolar, o espectro da psicose, a gente tem essa visão de, né, leve, moderado e grave. Então, dependendo de tudo isso, se eu tenho uma pessoa que está no espectro da psicose, né, a esquizotipia, que é o que eu estudo bastante, por exemplo, né, está no espectro da psicose, mas ela está leve, a pessoa tem crítica, bom, eu acho que aí entra de caso a caso, assim, da gente avaliar, basicamente, o quanto aquela prática religiosa ou espiritual está realmente fazendo bem para a pessoa. A gente precisa avaliar isso. Total sentido. Sim. Eu tô com vontade de ficar mais 2 horas.
Mas a gente sabe que você tem outros compromissos, a gente também não quer deixar você também tão cansado para que você volte outras vezes aqui, porque eu acho que tem muito tema interessante pra gente discutir ainda. A gente não quer que seja uma experiência aversiva, porque tem outros tópicos que seriam legais de conversar. Muito! Eu acho que... Eu gostaria de agradecer muito a tua presença, porque é um tema muito interessante, foi uma conversa muito enriquecedora, fez com que a gente aprendesse muito sobre espiritualidade, essa distinção, e ver a complexidade, muitas vezes, dessa distinção. Não é uma coisa que a gente talvez tenha que ter aquela ansiedade de classificar tanto para um lado como para o outro. Acho que, para mim, é o que ficou mais marcante da nossa conversa. Com certeza, eu agradeço muito que você aceitou o convite. Eu gostei muito da nossa conversa hoje, principalmente por ser um tema tão interessante e que, por mais que no Brasil a gente tenha essa riqueza cultural dentro da espiritualidade, é pouco discutido. Então, eu achei muito legal que você veio e explicou tanta coisa pra gente. E principalmente porque eu vejo realmente isso de, muitas vezes, a pressa de preciso diagnosticar, preciso fazer tal coisa. E isso prejudica só o paciente, né? Então, muito obrigada. E eu espero você numa próxima. Com certeza. Legal, gente. Agradeço muito também. E assim, eu vou dar uma dica até, tá? Vou me arriscar aqui a dar uma dica. Porque a gente pegou talvez um dos temas mais complexos, né? A gente já começou do nível 5 aí, né? Tem outros temas, tem outros temas que é da relação entre psicologia e religiosidade, que eu acho que eles são mais, eles vêm antes até, sabe? Que eu acho que eles complementam, ajudam a entender isso que a gente falou hoje, mas na prática, né? Por exemplo, o coping religioso, positivo e negativo, eu acho que é um tema legal para fazer um podcast, para orientar, assim mesmo, um profissional, né? É um pouco disso do que eu falei, de tá fazendo bem ou não tá fazendo bem, né? Mas eu acho que seria legal fazer um inteiro sobre isso, assim. Se vocês quiserem indicação também de colega, a gente tem um grupo, né? O Aniljo é um grupo de gente uma pessoa com mestrado, doutorado na área, e tenho colegas, assim, né, em todo o Brasil, que eu poderia também indicar para vocês. A gente super quer tanto as indicações como você novamente por aqui. Tá certo. Então é isso, gente. A gente encerra nosso podcast de hoje e a gente espera se ver numa outra oportunidade.